Cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Deus abençoe você por essa disciplina, por essa reverência, por essa vontade de buscar a Deus. Eu espero que a sua casa esteja em paz, que essa palavra encontre você e sua família resguardados com saúde, tendo o que comer, tendo o que beber, tendo o que vestir, recebendo as bênçãos do Senhor materiais e espirituais. E creio que o assunto de hoje, a palavra de hoje, vai ser muito edificante, muito construtiva para a sua vida. Eu lembro mais uma vez aos meus irmãos e amigos do Instagram que depois de 1 hora de transmissão o Instagram vai cortar. Eu vou avisar e os irmãos reconectam novamente, ok? Deus abençoe a todos vocês e eu oriento que se alguém durante o transcorrer da aula tiver alguma dúvida, escreva a dúvida, ok? Pergunte, pastor, pergunta tal. Pastor Alex vai estar anotando isso e no final nós tentamos esclarecer, tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração para iniciar essa aula. Eu peço a você que onde você estiver na sua casa, como eu falei com o pastor Alex, ele confirmou, se você estiver com a sua família tomando o seu café, se você estiver nos seus afazeres domésticos, mas está aí com a sua televisão, com o seu computador, com o seu telefone plugado e está ouvindo a palavra do Senhor, não tem irreverência nenhuma nisso. Apenas conecte o seu coração, ligue a sua mente ao Senhor e vamos falar com Ele neste momento. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque nesta manhã podemos estar reunidos em nome do Senhor Jesus para estudar a sua palavra. Eu peço que a minha casa e a casa dos meus irmãos, que está sendo, Pai amado, um local de adoração, um local de reverência, de culto ao Senhor, seja mais uma vez tomado pela sua glória. Abençoe, meu Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, cada pai de família, cada mãe de família, cada jovem, cada criança, Senhor amado, cada homem e mulher que neste momento está aprendendo, está buscando saber do Senhor. Nos abençoe e nos guarda nesses dias de grande aflição sobre a terra, porque cremos e esperamos no Senhor. E assim eu oro, e oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o título do estudo de hoje é os atributos de Deus. Então hoje é domingo, manhã, escola bíblica dominical. Então é preciso que você esteja com a sua Bíblia em mãos, ok? Pega a sua Bíblia. É bom para que você possa praticar. Há pessoas que ainda não têm essa prática de manusear o livro sagrado. É bom para que você possa praticar. O assunto de hoje, os atributos de Deus. Então nós vamos seguir em um ritmo de aula, ok? Não é uma mensagem, é um ritmo de aula, com tópicos, aonde no final eu tenho o objetivo de que você que está ouvindo, você que está aprendendo, você consiga no final desta aula descrever quais são os atributos de Deus. E além de apresentar quais são os atributos de Deus, eu vou estar fazendo a aplicação na sua vida. Em que interfere na minha vida eu saber o atributo de Deus? O nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. E conhecer os atributos dele pode fazer toda a diferença no meu relacionamento, no seu relacionamento com ele. Mas, pastor, o que é um atributo? Um atributo não é uma qualidade simples, mas é uma característica, é uma marca que define e que diferencia um ser do outro. Um atributo é uma marca, um atributo é uma característica que define, que diz assim, isso aqui é tal coisa, essa pessoa ela faz tal coisa, e que diferencia um ser do outro. Se eu possuo um atributo que você não possui, isso nos diferencia, ok? Então, o atributo não é uma qualidade simples, mas é uma característica que define e que diferencia um ser do outro. Eu vou ler aqui para iniciar, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, um versículo muito interessante, onde você consegue perceber o efeito que saber o atributo de Deus, os atributos de Deus fez na vida do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: por cuja causa padeço, também isto, mas não me envergonho,
porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lendo de maneira superficial, esse versículo é apenas mais um dos versículos da Bíblia. Mas quando você mergulha com profundidade neste texto, você entende a seriedade do assunto que está sendo tratado neste pequeno versículo, neste pequeno texto que está dentro de um contexto. Escuta o que o apóstolo Paulo, agora com entendimento espiritual, está falando com o jovem pastor Timóteo. Ele fala com Timóteo assim, ele fala a respeito da sua própria salvação. Então imagine que você agora tenha que tratar, tenha que falar da sua própria salvação. Por acaso existe alguma coisa mais importante para você do que a salvação da sua alma, da sua vida? Existe alguma coisa mais importante para você do que a sua vida? É tão importante isso que o Senhor Jesus Cristo se entregou por você, por mim, não é? E pela graça somos salvos. Mas o apóstolo Paulo, com muita profundidade, ele fala com Timóteo assim. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Ele fala não me envergonho, não no sentido de que ele vá sentir vergonha, mas de que ele não vai ser decepcionado. Ele não vai ser envergonhado. No final de tudo, ele não vai passar vergonha. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito ou o meu tesouro até aquele dia. O apóstolo Paulo está falando que ele conhecia Deus, que ele conhecia os atributos de Deus, e que por conhecer os atributos de Deus, ele tinha confiança de que não seria envergonhado, que não passaria vergonha, não se decepcionaria, porque a vida dele, a salvação dele, a garantia de que ele viveria eternamente no céu, estava guardada na mão de alguém poderoso, capaz de resguardar este bem, este tesouro até o último dia. Ele falava da sua salvação, da sua vida, da sua alma, depositada na mão de quem ele conhecia. E por conhecer, ele não tinha nenhuma dúvida no seu coração, na sua mente. Ele sabia que não passaria vergonha, porque este ser a quem ele conhecia guardaria o seu tesouro até o dia final. Então o objetivo do estudo de hoje é esse, que nós venhamos conhecer os atributos de Deus. E quando eu conheço os atributos de Deus, eu confio nele de maneira inteligente. A nossa fé não é uma fé burra. A nossa fé não é uma fé baseada em fábulas, em histórias, mas baseadas em um Deus que existe, em um Deus que é um ser, que é uma pessoa, que possui atributos que caracterizam a sua personalidade, o seu ser, e o diferenciam de todos os outros. Qual a importância, então, de conhecer os atributos de Deus? Conhecendo os atributos de Deus, eu posso falar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Grande é o número de cristãos, grande é o número de novos convertidos, ou até mesmo pessoas já experientes na fé, na caminhada cristã, que em algum momento se decepcionam com Deus, ou esperam de Deus coisas que não vão acontecer. E por que isso acontece com o ser humano? Porque o ser humano não conhece os atributos de Deus. Então que hoje Deus abençoe a sua vida, porque Ele se revelará mostrando a nós os seus atributos. Meus irmãos, são muitos atributos, são muitas características desse Deus maravilhoso, insondável. O que eu quero pedir a você é que você entenda que alguns serão apresentados. Não são os mais importantes, menos importantes, não tem isso. Tudo que faz relação ao nosso Deus é importante, mas atributos que são fundamentais para que você tenha em conhecimento, ok? Então vamos começar a nossa aula bíblica entrando propriamente no assunto. Atributos naturais ou incomunicáveis. O que é isso? Estes primeiros atributos que eu vou apresentar aqui são atributos naturais de Deus. É da natureza dele. E por que são chamados de incomunicáveis? A paz do Senhor, Raul. Por que são chamados de incomunicáveis? Porque em todo o universo físico e em todo o universo espiritual, em todos os seres que se pode ver e em todos os seres que não se pode ver no mundo espiritual, apenas Deus tem esses atributos que vamos apresentar aqui agora. Então, por isso são chamados de atributos
naturais ou incomunicáveis, porque apenas Deus os possui. Ele não os comunica a ninguém. Ele não concedeu isso a ninguém. É exclusivo dele, ok? E por ser exclusivo dele, é exclusivo da divindade. Nenhum outro ser os possui, por isso nenhum outro ser é Deus. Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo, está com a sua Bíblia? Os atributos de Deus. Primeira parte, os atributos naturais ou incomunicáveis. Primeiro, Deus é Criador. Primeiro atributo, se você puder e quiser anotar, Deus é Criador. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É fantástico. O primeiro versículo da Bíblia já começa definindo um dos atributos de Deus. Deus é Criador. Meus irmãos, imagine um tempo, imagine uma era, imagine uma eternidade passada onde não existia nada. Deus já existia. Deus não é criatura. Deus não foi criado por ninguém. Deus é Criador. A nossa mente humana, a nossa mente limitada, a nossa mente condicionada a tempo, espaço e circunstância, tem dificuldade em conceber isso. Mas este é um atributo fundamental da divindade. É um atributo fundamental do nosso Deus. Deus é o Criador. Deus é Criador. Tudo que existe, tudo que os seus olhos podem ver, neste mundo material, das coisas visíveis até as invisíveis. Quando eu falo das coisas invisíveis neste mundo material, é porque eu estou falando daquilo que forma o seu corpo, daquilo que forma a matéria. Quando você vai decompondo a matéria, você aprende, você entende, e essa é uma ciência maravilhosa, que tudo que existe é feito de coisas menores e menores e menores. Por isso está escrito que as coisas que se veem foram feitas daquilo que não se vê. O mundo está aí aterrorizado por causa de um vírus, por causa de uma molécula proteica, invisível aos olhos humanos. E esta própria molécula, tão minúscula, ela ainda pode ser esmiuçada, e ali você vai encontrar partículas ainda menores. Quem criou tudo isso? O Criador. Existe um mundo espiritual, existem anjos, cada um em sua classe, existem cidades, existe um céu dos céus, e alguém criou tudo isso. Quem foi que criou? Deus. O livro de Romanos fala que tudo que se pode conhecer de Deus está manifesto na sua criação. Então Deus, ele é Criador. Tudo que existe foi criado por ele. Às vezes o homem toma para si a posse de algumas coisas e diz assim: eu criei tal coisa, eu criei isso, eu criei aquilo. Pense comigo, isso é filosofia, isso é muito bom. O homem não criou nada. Nenhum homem até hoje foi capaz de criar do nada alguma coisa. O que existe de matéria e nós conseguimos manipular está em nossa natureza. Mas, como eu disse, nós pegamos uma matéria já existente, alguma coisa que nosso Deus já criou e nós manipulamos. Criamos o papel, criamos a borracha, manipulamos o ferro, grandes construções, mas o homem nunca trouxe à existência do nada alguma coisa. Um segundo aspecto que eu aprendo: o homem é incapaz de imaginar alguma coisa sem que ele tenha visto ou conhecido antes. Tudo que você vê, tudo que você conhece, e que alguém imaginou aquela forma, alguém criou aquela substância, aquela matéria, aquele vaso, aquele prédio, é porque aquela pessoa viu, aquela pessoa conheceu, aquela pessoa se baseou em alguma coisa que já existia. Isso é fantástico. O nosso Deus, do nada, de um absoluto vazio, criou todas as coisas. E no que isso implica na minha vida? Qual a aplicação de conhecer um Deus que é Criador? Ora, a Bíblia diz que Deus é Criador e sustentador de todas as coisas. Deus é Criador e sustentador de todas as coisas. Dito isso, eu entendo que, estando eu separado de Deus, estando eu afastado de Deus, eu estou afastado não apenas do meu Criador, mas daquele que sustenta pelo poder da sua palavra todas as coisas. É por isso que, conhecendo Deus como Criador
entendendo que Ele é Criador, eu posso falar como Paulo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que estando ligado a Ele, através de Cristo, tendo remido os meus pecados, eu estou conectado, eu estou ligado, eu estou sendo abastecido a todo momento por aquele que não apenas criou, mas aquele que sustenta. É por isso que se diz que aquele que está afastado de Deus, que aquele que não recebeu a Cristo, está morto em pecados, porque essa linha que liga o homem a Deus, ela é cortada pelo pecado. Então, saber que Deus é Criador e sustentador de todas as coisas é saber de um atributo fundamental que define, que diferencia Deus de todos os outros seres existentes, mas também me traz um grande conforto. Então, o primeiro atributo de Deus é Criador. Compreendeu até aqui? A paz do Senhor, meus irmãos, presbítero Nascimento, todos os outros que me cumprimentaram aqui, que eu não pude saudar, Deus abençoe vocês. Podemos continuar? Segundo atributo incomunicável de Deus. Quem entrou agora, estamos falando dos atributos de Deus, ok? E nessa primeira parte, os atributos naturais ou incomunicáveis, ou seja, atributos exclusivos de Deus. O primeiro, Deus é Criador. O segundo, Deus é onipotente. Aprenda isso, Deus é onipotente. O que é ser onipotente? O prefixo oni significa tudo, todo, absoluto. Então, onipotente, todo o poder. Escute o que está escrito em Salmos 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. É bem fácil compreender este atributo de Deus, não é verdade? Deus é onipotente. Todo mundo compreende isso. Deus tem a capacidade em si, e apenas Ele tem isso, por isso é um atributo natural e incomunicável dele. Apenas Ele pode fazer tudo o que quer. Agora, em que isso se aplica na minha vida? Primeiro, você entender que embora Deus possa fazer tudo o que Ele quiser fazer, nenhum dos seus planos pode ser impedido, Ele não vai fazer tudo o que você quer que Ele faça. Quando o homem se aproxima de Deus e aprende que Deus é Criador e que Deus principalmente é onipotente, e aí encontra na Bíblia textos isolados, se lê de maneira isolada, como por exemplo, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo fará. Jesus Cristo falou sobre isso. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele fará para vocês. E aí muitos irmãos, muitas pessoas entram em campanhas, em processos longos e sofridos de oração, crendo que, confiando nesta palavra, neste texto isolado das Sagradas Escrituras, irão pedir em nome de Jesus, e como Deus é todo-poderoso, com certeza irão receber aquilo. Meus irmãos, é preciso conhecer os atributos de Deus em uma totalidade, para saber que, embora Ele tenha todo o poder, nenhum dos seus planos possa ser impedido, tudo que lhe vier à mente Ele pode fazer, nem tudo Ele fará. Nem tudo Ele fará. Porque as próprias Escrituras nos dizem que não recebemos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. Pedimos para gastar em nossos próprios deleites. E quando se fala gastar, não se fala gastar apenas dinheiro, mas tudo que vem de Deus é dom e pode ser gasto, pode ser usado de alguma maneira. Então entenda, o nosso Deus, você vai aprender em outros atributos, Ele conhece a profundidade da intenção do homem. E Ele conhece as consequências, o resultado final de todas as coisas. É por isso que tudo o que Ele pode fazer, em algum momento, não irá nos atingir da maneira como nós pensamos. Veja o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 1,12, que eu usei como base inicial. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro, ou seja, a minha vida, até o dia final. Então procure saber em quem você tem crido. Procure conhecer mais profundamente em quem você tem crido, para que você, como Paulo falou, não venha se envergonhar, não venha se decepcionar. Eu creio num Deus que pode fazer qualquer coisa. Eu creio num Deus que tem poder para realizar qualquer sinal, qualquer maravilha.
Eu creio, aposto a minha vida nisso, como o apóstolo Paulo apostou a dele. A minha vida está depositada na mão dele. Mas nem por isso eu vou fazer provas com Deus. Deus, transforma aqui agora, para que o Senhor mostre o seu poder, essa água em vinho. Abracadabra. Não funciona assim, não é isso. E muitos cristãos, infelizmente, têm entrado por esse caminho, ao conhecer o atributo onipotência de Deus. Então, de maneira positiva, no que isso se aplica à minha vida? Me aplica, mais uma vez, no conforto, em saber que eu creio em um Deus que tem todo o poder. E conhecendo Ele, qual é a melhor coisa, qual é a melhor situação para a minha vida, eu deposito a minha vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que tudo que me for favorável, tudo que me for benéfico, tudo que me for a garantia para a vida eterna, está na mão dele e nada pode ser impedido. Então aplique desta maneira este segundo atributo de Deus, onipotência. Terceiro atributo incomunicável ou natural de Deus, onipresença. Onipresença, toda presença. Deus está em todo lugar. Meus irmãos, este atributo onipresença, e eu não tenho medo de ensinar, se eu tivesse medo de ensinar a palavra de Deus, eu não me sentaria aqui na sua frente e entraria na sua casa com a sua autorização. Esse atributo da onipresença de Deus precisa ser melhor compreendido. Melhor compreendido, porque muitas vezes também ele é mal aplicado. E aí, Satanás, como é astuto, usa disso para promover heresia. Entenda o que eu vou falar, preste muita atenção nisso. Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Este é um atributo dele. Você não encontra esta palavra onipresença na Bíblia. Este é um conceito teológico, ok? Escute o versículo, Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Vou ler mais uma vez. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Onipresença. Eu já tenho a garantia do pastor Alex de que semana que vem, no próximo domingo, nós estaremos novamente aqui e estaremos estudando sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você vai complementar na semana que vem tudo que está sendo tratado hoje. Porque você vai compreender melhor toda essa questão de criação, onipotência e onipresença quando você compreender a Trindade. Mas por hoje isso aqui vai te servir como degrau, como base para que você possa subir mais no conhecimento de Deus. Não há nenhum fundamento bíblico, repito, não há nenhum fundamento bíblico para que se diga que Deus está em todos os lugares e em todas as coisas ao mesmo tempo. Vou te explicar isso, calma que eu não sou um herege. Muitas pessoas dizem assim, Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus está em todas as coisas. E é por isso, é baseado nisso, que muitas doutrinas idólatras têm se levantado. Porque Deus está em tudo, Deus está em todos, Deus está em todas as coisas. Também por isso tem se levantado o ecumenismo religioso. O que é o ecumenismo religioso? O que é o sincretismo religioso, melhor dizendo? É a união de várias religiões, onde se diz assim, o nosso Deus é um único Deus, ele está em todos nós. Ele está no Espiritismo, ele está no Budismo, ele está no Islã, ele está no Cristianismo, ele está em todos os lugares e em todas as coisas. Então nós podemos nos unir e vamos juntos adorar a Deus, porque Deus está em todos os lugares, Deus está em todas as coisas e Deus está em todos. Não há nenhum fundamento bíblico para que a onipresença de Deus seja entendida desta maneira. Semana que vem, quando estudarmos sobre a Trindade, você vai aprender que o Deus Pai, ele é sempre visto, na maioria das vezes ele é visto, no trono, no céu. O próprio texto que eu li de Salmos 115 diz assim, o nosso Deus está nos céus. A Bíblia é ampla em descrever que a habitação de Deus é os céus, ele mora nos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo, que está assentado com ele à sua destra, mora nos céus. E qual é a nossa esperança? De que ele desça a este céu aqui, atmosférico,
nos arrebate e nos leve para onde? Para o terceiro céu, para morar com Ele. Mas qual tem sido a ideia, qual tem sido a projeção que muitas pessoas têm da onipresença de Deus? Tem sido a seguinte, de que Deus está lá, Deus Pai, está sentado no trono agora, mas ao mesmo tempo está sentado aqui no meu sofá. Quando eu saio do sofá e vou na cozinha, ele se teletransportou da sala e foi para a cozinha. Quando eu entro no ônibus, ele está sentado do meu lado. Muitas pessoas projetam Deus assim. E pior, a doutrina de que Deus está em todas as coisas e em todos os seres. Deus está na pedra, Deus está no pau, Deus está no animal. E Deus está em todos. Meu irmão, Deus não está em todas as pessoas. A promessa que temos, feita por Jesus Cristo, nosso Salvador, é de que aquele que cresce nele e guardasse as suas palavras, ele e o Pai fariam habitação nesta pessoa, e esta pessoa seria uma com ele e com o Pai. A promessa que nós temos do Senhor Jesus Cristo, quando ele ascendeu aos céus, foi: eu vou para o meu Pai, veja, vou para o meu Pai que está onde? Nos céus, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei um Consolador, para que vocês não estejam sozinhos. E desta maneira eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Isso é a Trindade. Então hoje é um degrau, um primeiro degrau, uma base para que você possa construir seu conhecimento a partir da semana que vem de maneira melhor. Mas o que você precisa entender hoje é que a onipresença de Deus, ela pode ser entendida, ela se manifesta, como está escrito aqui, para que você comece a ter uma ideia. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? As Escrituras nos revelam, o escritor diz assim, que nem os céus dos céus podem conter a sua presença. Seria como se todo o universo, o gigantesco universo fosse um pote. Imagine isso. O universo é um receptáculo, é um pote. E você tentasse colocar Deus dentro dele e fechar. Você não conseguiria. Deus é tão grande, a presença dele é tão notória, é tão viva, que você não consegue contê-lo, não consegue retê-lo dentro de algo gigante como o universo. Ele transborda. Então é neste sentido. Deus não está habitando dentro do pecador, que não recebeu a Cristo como Senhor. Deus não está habitando em um ambiente profano, onde o pecado é praticado livremente. Mas a consciência dele está ali. A consciência ele tem ciência de tudo o que acontece. Nenhum homem ali está oculto da presença deste Deus. As Escrituras dizem que para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele vê tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante da face daquele de quem havemos de prestar contas. Então entenda a onipresença de Deus desta maneira. Quem habita em você agora, quem é o seu consolador, quem é o seu professor, é o Espírito Santo de Deus. Você vai entender isso melhor com a doutrina da Trindade, do Deus triuno. Mas a onipresença de Deus, por favor, se existir isso na sua mente, tem que ser retirado, porque este pode ser um caminho para a idolatria e para o sincretismo religioso. Deus não está em todas as coisas. Deus não está em todos os lugares. Deus não está em todas as pessoas, como tem sido dito. Deus não está em uma imagem de escultura. Deus não está em um copo de água abençoado. Deus não habita naquele que não tem a Cristo como Senhor da sua vida. Deus não está no sincretismo religioso. Um dos momentos de maior treva espiritual da história de Israel foi quando Acabe, um rei de Israel, se casou com Jezabel. O casamento de Acabe com Jezabel teve uma característica muito peculiar. Acabe, ele permitiu que o culto ao Deus dos Sidônios, porque Jezabel era uma princesa dos Sidônios, acontecesse conjuntamente com o culto a Deus. Um Deus só, vamos adorar aos dois ao mesmo tempo. Isso tem acontecido nos nossos dias com muita frequência. Deus está em tudo. Eu não vou recriminar ali o meu amigo porque ele acredita assim, não. Se ele acredita que Deus está ali também. Não está. Não está. O que não podemos fazer
O que implica na nossa vida é que ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode ocultar nada dele. É nesse sentido que ele está onipresente. Até o que acontecerá no inferno, Deus estará ciente, mas a ausência de Deus ali se fará. Não haverá esperança de Deus no inferno. Então entenda isso desta maneira. Semana que vem nós vamos complementar isso e você vai entender melhor. Quarto atributo incomunicável ou natural de Deus. Então, Deus é criador, Deus é onipotente, Deus é onipresente e Deus é onisciente. Onisciente, tem toda a ciência. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmos 139, versículo 4. Deus tem toda a ciência. Deus não apenas conseguiria responder a qualquer pergunta que qualquer homem fizesse, nesse sentido de conhecer todos os assuntos, como ele sabe, ele conhece tudo o que se passa interiormente em cada um dos seus seres. É muito interessante você ler o livro de Ezequiel, quando se faz narrativa ao primeiro pecado, quando Satanás, se rebelou contra Deus nos céus, e Deus fala assim, eis que no seu coração eu encontrei iniquidade. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus, na sua onisciência, quando Satanás, quando aquele querubim que o traiu, que se rebelou contra ele, planejou, intentou estabelecer um trono acima do trono de Deus, Deus já sabia. Deus tinha a consciência. É neste sentido que você deve entender a onisciência de Deus. Não querer que Deus fique respondendo a todas as suas perguntas pelas revelações. Bom, Deus sabe tudo, então eu vou orar aqui, eu vou em tudo que é lugar, atrás da revelação de Deus, porque Deus vai me revelar tudo, porque Ele sabe tudo. Meu irmão, toda a revelação que você precisa conhecer de Deus está aqui. Compilada. A revelação já nos foi dada. A onisciência de Deus que nos cabe está aqui. O que eu temo, no bom sentido, o que eu temo e tremo é a respeito da onisciência de Deus pelo que acontece aqui no meu coração. Tem muito a ver com a onipresença, né? São dois atributos que parecem estar muito próximos um do outro. Eu não consigo fugir da presença de Deus, porque aonde eu vá, quer eu suba, quer eu desça, quer eu vá para o nascente ou para o poente, Deus ali está me observando. E além de me observar externamente, pela sua onipresença, Ele me observa internamente pela sua onisciência. Que bom que isso se aplica na minha vida, porque Ele não tem onisciência apenas sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos os seres materiais e espirituais que Ele mesmo criou. E isso me dá uma garantia. Veja que os atributos de Deus parecem trabalhar a nosso favor, né? Na verdade, trabalham. Deus é um Deus que trabalha para aqueles que o amam. E Ele usa os seus atributos. Ele é criador. Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares, no sentido como eu te expliquei aqui. E Ele tem toda a ciência. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E se Ele sabe de tudo, Ele sabe o resultado final das minhas escolhas, das minhas más escolhas e das minhas boas escolhas. Sabe o resultado final do sentimento do meu coração, da intenção da minha mente. E é por isso que a todo momento o Espírito Santo dele tenta me corrigir por um caminho melhor, porque ele tem consciência, sabe, ele tem ciência daquilo que me é mais favorável. Creia nesse Deus da maneira como está sendo explicado aqui, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quinto atributo de Deus, eternidade. Meus irmãos, está tudo tranquilo até aqui? Podemos continuar? Quinto atributo de Deus, eternidade. Escute o que diz Salmos, capítulo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O primeiro atributo que foi apresentado aqui, atributo incomunicável de Deus, ou seja, apenas Deus tem, foi criador. Então Deus é criador e só Ele é criador. Deus tem todo o poder, só Ele é onipotente. Deus é onipresente, só Ele tem a onipresença. Deus é onisciente, só Ele, nenhum outro ser tem onisciência. E somente Deus é eterno.
Somente Deus é eterno. Quando eu digo que somente Deus é eterno, eu estou declarando que tudo que existe no universo físico e no universo espiritual, todas as coisas que existem foram criadas, surgiram dele. E ele sempre existiu. Sempre existiu. Este é um conceito muito difícil de ser compreendido por esta mente limitada. Muito difícil. Porque todos nós entendemos que alguma coisa tem um princípio e terá um fim. E quando passamos a ser herdeiros da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo, entendemos que nossa vida teve um princípio, mas não terá um fim, porque nós recebemos a vida eterna. Mas por que não somos chamados de eterno? Porque fomos criados. Para alguma coisa ou para algum ser eterno, ele não pode ter sido criado, ele tem que ter existido desde sempre. E aí a nossa mente volta àquela velha pergunta, né, Miguel? Mas quem criou Deus? Deus não foi criado. Este é um conceito fundamental da teologia e é um atributo fundamental de Deus. E é ainda mais fundamental quando se estuda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai não foi criado. O Filho, essa palavra filho nos dá muitas vezes a ideia de uma mulher que gera um filho, que não existia, e pela união de um homem e de uma mulher passa a existir. Então, algumas pessoas concebem que Cristo foi criado por Deus. Não, Cristo é Deus. Ele tem em si todos os atributos da divindade. Então ele também é eterno, ele não foi criado por Deus, ele sempre existiu como Deus. O Espírito Santo é Deus e ele também é eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Veja, a palavra de Deus em muitos momentos fala sobre a Trindade, fala sobre a eternidade deste Deus em suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tente organizar sua mente. Tente quebrar qualquer conceito, qualquer doutrina que você tinha antes a respeito disso. E entenda este atributo fundamental e incomunicável do seu Deus. Ele é eterno. Ele nunca foi criado, ele nunca dependeu e não depende de ninguém nem de nada. Ele é eterno. Ele sempre existiu. E dele fluem todas as coisas. Deus é eterno. Sexto atributo de Deus. Deus é infinito. Escute isso aqui, Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe o que está sendo dito aqui? Que uma eternidade após a outra, de eternidade em eternidade, você nunca conseguirá chegar à profundidade de Deus. Já parou para pensar o que será a vida no céu? Qual é o propósito da vida aqui na Terra? Qual é a graça da vida aqui neste mundo? Embora nós saibamos que neste mundo padecemos aflições, né? Somos perseguidos, odiados pelo mundo porque somos cristãos, ainda há graça nessa vida. Ainda há por que viver. O nosso propósito como cristãos, por exemplo, um dos propósitos é pregar o Evangelho, é servir a nosso Senhor. O ser humano ele precisa ter um propósito. O ser humano precisa trabalhar em alguma coisa. E quem pensa que vai para o céu e vai ficar deitado em uma nuvem, balançando em uma rede, está enganado. Jesus Cristo falou, eu trabalho até agora e meu Pai também trabalha. Então no céu haverá trabalho para fazer. Mas a noção que temos aqui na terra de trabalho é relacionada a esforço e pagamento. E o pagamento nunca compensa o esforço. É nesse sentido também que eu aplico esse atributo fundamental de Deus. Deus é infinito. Você vai conviver com Cristo no céu. Você vai conviver com o Pai no céu. Ele estará no meio do seu povo. E eternidade após eternidade, eternidade após eternidade, não será suficiente para que nenhum ser chegue à profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele é inesgotável. Eu sou finito. Você é finito.
Deus consegue chegar no fundo de nós, na nossa capacidade de entender, de saber. Ele não. Ele é infinito. No que você pode aplicar isso na sua vida de bom, de benéfico? Um Deus inesgotável. Um Deus cujas riquezas, cujas bênçãos, cuja bondade, cujo amor, cuja misericórdia, cuja graça nunca se findará. É tão profundo, é tão inescrutável, que chega a ser difícil definir. Já conversou com uma pessoa eloquente, uma pessoa com muito conhecimento? É agradável, né? Você deseja continuar aquela conversa por muito mais tempo porque você está aprendendo. Às vezes a conversa se estende por 1 hora, um dia, mas chega uma hora que o assunto acaba. Com Deus, o assunto nunca vai acabar, porque Ele é infinito. 7º atributo de Deus, atributo ainda incomunicável, natural. Deus é soberano. Isaías 46, versículo 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. A soberania de Deus é incontestável. O que é um soberano? Um soberano é alguém que tem domínio, que tem mando sobre todas as coisas e todos os seres. Deus, além de ser criador e de ser onipotente, de ser onipresente, de ser onisciente, de ser eterno, de ser infinito, Ele é soberano. Ele não deve satisfação a ninguém, não há nada nem ninguém que esteja acima dele. Ele tem soberania, tem poder absoluto para fazer todas as coisas. E aqui também, mais uma vez, eu preciso quebrar um conceito humano, um conceito mundanista a respeito da soberania. Todas as vezes que se fala sobre soberania desta terra, do lado se entende também tirania. Todas as vezes que aqui nesta terra, em algum assunto, ou de alguma maneira alguém usa a palavra soberano, aquele que escuta se retrai, porque entende que se há alguém soberano, todo o restante será esmagado, será amassado, será oprimido pela soberania do soberano. Mas no caso do nosso Deus não é assim, por causa dos seus atributos. Atributos que você já viu e que você ainda vai ver. A soberania dele não implica na nossa opressão. A soberania dele não implica na nossa perda de liberdade. Ele é soberano sobre todas as coisas em amor e em santidade. Nosso Deus é um Deus justo. A soberania dele se aplica no sentido de que ele não deve nada a ninguém, nem obediência a ninguém, não precisa pedir nada a ninguém. E de maneira santa, justa e inerrante, ele governa sobre todo o universo, sobre todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis. Olha que Deus, olha que ser, que pessoa maravilhosa. E o último atributo incomunicável do nosso Deus, a sua imutabilidade. Então vamos revisar aqui os atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. O que são atributos naturais ou incomunicáveis, meus irmãos que estão estudando comigo? São os atributos, são as características de Deus que fazem com que Ele seja Deus. É por isso que Ele é a divindade, o único Deus. O diferenciam de todos os outros. E neste caso aqui, nestes 8 atributos, esses atributos são exclusivos dele. Só Ele é Criador. Só Ele é onipotente. Só Ele é onipresente. Só Ele é onisciente. Só Ele é eterno. Nós ganhamos a vida eterna, mas não somos eternos. Vamos viver para sempre, mas eterno é Ele. Ele é infinito. Ele é soberano. E por último aqui, Ele é imutável. Que garantia temos nisso? É por isso que o apóstolo Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não é um banco que fale. Ele não é uma instituição financeira que, por causa de uma tribulação aqui na Terra, um coronavírus, vai pedir falência. Ele é imutável. Ele é criador e sempre foi e sempre será. A onipotência dele não vai mudar. A onipresença não será abalada. A onisciência dele é para sempre.
Ele é eterno, isso é imutável. Ele é infinito, isso é imutável. Ele é soberano, isso nunca mudou, nunca vai mudar. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha que maravilhoso. Você conhecer um Deus cujo atributo final apresentado aqui, tem muitos outros, mas eu quis colocar esse porque serve de base para todos os outros, é a imutabilidade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus. O Deus que fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho é o meu Deus. O Deus que fez Sadraque, Mesaque e Abidnego passar pela fornalha de fogo ardente de Nabucodonosor, que esteve lá com eles, é o meu Deus. O Deus que criou os céus e a terra e conhece cada estrela pelo seu nome, chama pelo seu nome, é o meu Deus. O Deus que ressuscitou Lázaro é o meu Deus. E quando eu digo que é o meu Deus, eu digo que aquilo que ele fez, ele pode fazer hoje novamente, porque ele é imutável. Ele não muda. Se você não entende isso como uma garantia maravilhosa, você precisa de um tratamento espiritual profundo, porque não existe nenhuma garantia maior do que essa, a imutabilidade. Eu confiar a minha vida, eu confiar a salvação que me foi dada pela graça nas mãos de um Deus que não muda. Eu posso colocar ali, ó, descansar em Deus, porque ele não vai mudar. Ele é a rocha, ele é inquebrável. A vontade dele, o amor dele, tudo dele é imutável. Meus irmãos, então, assim como eu disse, de maneira simples, de maneira didática, nós encerramos essa primeira parte dos atributos naturais ou incomunicáveis de Deus. Vamos revisar rapidinho para a gente passar para o final, para os atributos morais e comunicáveis de Deus. Então hoje é estudo bíblico, é assim mesmo, tá? Vamos lá. Primeiro atributo incomunicável de Deus: Deus é criador. Segundo, onipotente, onipresente, onisciente. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é soberano e Deus é imutável. Eu vou falando aqui, os irmãos vão glorificando a Deus aí, ó. Ele é o eu sou, né? Ele é único, louvado seja o Senhor. Isso mesmo, meus irmãos. Glorifiquem a Deus porque Ele é maravilhoso. Muito bem. Vamos passar agora, eu separei aqui mais 3 atributos de Deus e agora um segundo grupo de atributos. O primeiro grupo, atributos naturais ou incomunicáveis, ou seja, apenas Deus os possui e Ele não os comunica a ninguém. Ninguém recebeu de Deus a graça de ser criador, ninguém recebeu de Deus a graça de ser eterno, a graça de ser soberano, de ser onipresente, onisciente. Isso é exclusivo dele. Agora, os próximos 3 atributos são atributos morais e comunicáveis de Deus. Nós também possuímos por ele estes atributos. O primeiro grupo dos incomunicáveis ou naturais faz com que Deus seja reconhecido como Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Isso é natural dele. Isso caracteriza a divindade. Por que é que uma estátua não é Deus? Porque ela não criou nada. Porque ela não é onipotente. Porque ela não é eterna. Por que é que o falso Deus, não vou ficar falando nomes aqui, mas aqueles que são tidos como falso Deus não são deuses? Porque não manifestam nenhuma das características da divindade. Agora nós vamos entrar nos atributos morais ou comunicáveis, que vão dar a Deus um caráter, vão fazer com que você se relacione com Ele como uma pessoa. O Instagram vai cair em 3 segundos. Vamos nos reconectar. Meus irmãos do Face, 1 minuto, tá? Para a gente poder aqui reconectar o pessoal do Instagram. Um instante. Olha, o pessoal do Face aqui está me ouvindo? Nós vamos até, durante a semana, tentar mobilizar o pessoal do Instagram, porque a previsão parece que esse negócio de isolamento vai continuar ainda, para que todos façam conexão pelo Face, que não tem esse negócio de cortar, né?
O pessoal está voltando aqui no Instagram. O pessoal está voltando. Isso aí, meus irmãos. Jaqueline, Cláudia, Walter Júnior. Fala, Raul, Wanderson, Ronaldo, Nascimento. Tudo bem, Nascimento? Deus abençoe. Meus irmãos, o Nascimento, vocês estão vendo aí, ó, Marquinho Nascimento. Nascimento é um presbítero, tá? Um amigo meu. Um presbítero da Assembleia de Deus, tá bom? Qualquer dia desse ele vai estar conosco aí na nossa igreja em Santa Cruz. É um amigo meu de longa data. Deus abençoe, Nascimento, você e sua família. Só mais alguns segundos que o pessoal do Instagram está voltando. Muito bem, continuando. Então, eu falava que os atributos naturais ou incomunicáveis de Deus definem e diferenciam Deus como sendo Deus. É por isso que nele está a divindade, por causa dos seus atributos naturais ou incomunicáveis, e que esses atributos são exclusivos dele. Agora vamos estudar, vamos meditar rapidamente sobre 3 atributos morais e comunicáveis de Deus. Por que moral? Porque define o caráter de Deus. E por que comunicável? Porque ele comunica esses atributos conosco. Ele nos concede também essa graça. Ele não nos concede a onipotência, mas nos concede aqui dos seus atributos morais. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. É maravilhoso no sentido de que o nosso Deus é um Deus, como eu sempre falo, com quem você pode se relacionar. E eu não me relaciono com Deus apenas pelos seus atributos naturais ou incomunicáveis, porque eu tenho interesse na sua onipotência, porque eu tenho interesse na sua onisciência. Eu me comunico, eu me relaciono com Deus muito mais nos seus atributos morais e comunicáveis, porque é isso que faz dele uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que se alegra, que se entristece, que interage comigo. Então vamos lá? Atributos morais ou comunicáveis de Deus. Primeiro, dentre muitos, tá, meus irmãos? Primeiro, Deus é justo. Primeiro atributo comunicável de Deus, Miguel. Meu filho está aqui deitado olhando para a minha cara. Está prestando atenção? Primeiro atributo comunicável de Deus. Deus é justo. Escute. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Este é um atributo moral de Deus. A moral dele, o caráter dele, é uma moral, é um caráter justo. Entenda que justo como correto, alguém que não comete erro. E como é que Deus não comete erro? Baseado em todos os seus outros atributos. Em ser criador, em ser onipotente, em ser onipresente, em ser onisciente, em ser eterno, em ser infinito, em ser soberano, em ser imutável. Todos os seus atributos incomunicáveis e naturais fazem e garantem a sua justiça. Deus não erra. Você confia na justiça de Deus? Você confia que o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo no mundo, é correto? Entenda, é claro que este mundo está entregue ao maligno, porque o mundo o entregou ao maligno. Mas se Deus é soberano, ele tem permitido que algumas coisas aconteçam. Existe a vontade perfeita e agradável de Deus, aquela que ele quer que aconteça e aquela que ele permite que aconteça. Deus é justo em todas as coisas. Deus é justo em todas as coisas. Haverá um dia em que nós vamos entender e glorificar a Deus por aquilo que nós, no fundinho do nosso coração, ficamos ressentidos com Deus e falamos, poxa, Deus poderia ter agido de outra maneira. Não pense assim. Deus nunca errou e nunca vai errar. Ele é justo. Ele é correto. Eu vou ler novamente. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas.
e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. No que isso se aplica na minha vida? Em uma confiança absoluta de que tudo que Ele fala, tudo que Ele quer, tudo que Ele faz e ainda tudo que Ele permita que aconteça, não pode ser atribuído, jamais será atribuído como erro de Deus. Deus nunca errou, nunca vai errar. Ele é justo. Não entenda, Ele é justo com Ele faz justiça. Ele faz justiça para aqueles que desobedecem seus caminhos justos. Quando se fala do atributo de Deus, justo, se fala da sua inerrância. Ele não erra. Ele não pode errar. Não pode errar. Tudo que Ele faz é correto. Esse atributo é muito simples de ser entendido. Até porque é muito simples entender a justiça de Deus, no sentido de Ele ser justo, com a nossa injustiça. Nós a todo momento tentamos ser corretos. A todo momento tentamos fazer a coisa da maneira certa. E às vezes erramos. Erramos em palavras, erramos em ações, erramos em pensamento. Achamos que estamos fazendo da maneira correta, lá na frente tudo dá errado e vamos revisar, é porque não era para ter sido feito daquela maneira. Com Deus não. Ele começou certo, justo, e no final tudo vai dar certo, tudo termina de maneira justa. Ele é assim. E como eu disse, esse é um atributo moral e comunicável. Deus nos concede essa graça também. Pastor, não entendi. Muito simples. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Uma coisa é eu tentar andar corretamente, eu tentar ser justo pela minha própria natureza, pela minha própria moral. Outra coisa é eu aplicar a moral de Deus, esse atributo divino de justiça, em minha vida e andar segundo as ordens, segundo a orientação dele. A nossa justiça é para Deus como trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Esse texto não se refere a um pano de chão. Trapo de imundície para nós pode ser visto como um trapo de chão. O trapo de imundície a que se refere este texto é um absorvente, um pedaço de pano que as mulheres naquele tempo, onde não se tinha o absorvente industrial, usavam no meio das pernas na época que estavam menstruadas. Então, para Deus, a nossa justiça, a nossa maneira de ser certo, a nossa maneira de fazer as coisas corretamente, é como um pano que uma mulher menstruada bota no meio das pernas. Desculpa aqui o linguajar, mas é isso que a Bíblia está falando. Mas quando este atributo moral e comunicável de Deus, pela graça, passa a fazer parte na minha vida, eu não vivo mais segundo a minha justiça, segundo a minha retidão, segundo a retidão do mundo, mas eu vivo segundo a retidão dele. Ele me justifica e eu passo a viver de maneira justa. E por isso eu sou chamado por ele mesmo de justo. Não porque eu vivo segundo as práticas corretas do mundo, mas porque eu vivo segundo a correção e a justiça de Deus. Que garantia maravilhosa que nós temos de andar em justiça, que não vai nos levar por caminhos errados, que no final de tudo não vai dar errado, que no final de tudo não haverá prejuízo, não haverá perda. Mais uma vez eu volto. É por isso que o apóstolo Paulo fala: mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo depositou a vida dele nas mãos do Senhor. E paralelamente, Paulo andava em justiça. Paulo procurava andar segundo as orientações retas e justas do Deus cujo caráter é justo. Segundo atributo moral ou comunicável de Deus, Deus é santo. Deus é santo. Ser justo é não errar. Ser justo é ser perfeito. E ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. O Senhor reina
Salmo 99, de 1 a 3. Olha que texto terrível. O Senhor reina. Tem a ver com a onipotência de Deus, com a soberania. O Senhor reina. Tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins. Meu irmão, você consegue com a sua imaginação? A nossa imaginação é uma maravilha que Deus nos deu, porque nós conseguimos projetar uma imagem. Você consegue imaginar Deus sentado num trono de glória, cercado de querubins? A palavra diz assim, sobre os querubins segurando o trono dele, e ele sobre os querubins, entronizado, sentado em um trono. E ele olha para os povos, e os povos tremem. A soberania, o reinado de Deus. Continua. Estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, e exaltado acima de todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Por que todo esse tremor? Por que toda essa comoção na terra por um Deus que está assentado em um trono sobre os querubins? A resposta está no final do versículo. Porque ele é santo, louvem o teu nome, grande e tremendo. Por quê? Porque ele é santo, porque ele é separado. Por isso. Porque ele não tem nada a ver com as práticas pecaminosas. Deus nunca foi tentado pelo mal, nunca será, nunca passou sombra de variação sobre ele, nunca houve mal nele. Nem em pensamento, nem em ação, nem em palavra, nunca houve, nunca haverá. Ele é santo, 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 santo. Justo, ele é reto, não pode errar, ele é fiel, santo, separado. E o melhor, esse atributo ele é moral e comunicável. Bate no seu peito aí e fala, eu sou santo. Não tenha medo de falar isso, tá? Não tenha medo de falar isso porque você ontem pecou, porque você ontem mentiu, porque você ontem cometeu um pecado. Você é santo porque você é separado. A palavra santo significa separado. Não estou aqui, a gente tem que esclarecer sempre, né, para os mais novos da fé, não estou aqui dizendo que com essa palavra estou te incentivando a pecar, tá? Não importa se você pecou, você continua sendo santo. Não é neste sentido. É no sentido de que a sua santidade é um atributo moral e comunicável de Deus. Você não é santo porque você é santo porque Deus te santificou em Cristo Jesus, tendo apagado os seus pecados no sacrifício vicário de Cristo na cruz. Então você foi santificado, você foi separado deste mundo, separado do pecado. E ainda que você torne a pecar, Deus é fiel e justo para te perdoar. E você volta a estar em um estado pleno de santidade, aqui neste mundo, da maneira como nos é possível ainda vivendo em carne. Deus é santo. Deus não tem comunicação com as trevas, não tem comunhão com as trevas. É por isso que nos é exigido, sede santos porque eu sou santo. Que comunhão tem o crente com o infiel? Que comunhão tem a luz com as trevas? Isso é santidade, não há comunhão, é totalmente separado. Todos os atributos de Deus estão interligados. E agora você está aprendendo, está atento ao atributo moral e comunicável, santo. Deus é santo contigo, Ele é santo, Ele comunica isso com você. E deseja que você seja santo também. E para encerrar, nosso terceiro atributo moral ou comunicável. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Eu já pude explicar algumas vezes que a palavra misericórdia, ela tem o sentido de ter compaixão da miséria do outro. Ter misericórdia é se compadecer, é ter compaixão da miséria do outro. Lembra que uma vez explicamos aqui, se não lembra você vai escutar agora, o que é miséria? Miséria não é pobreza. O pobre, ele come mal, mas come. Bebe mal, mas bebe. Mora mal, mas mora. Veste mal, mas veste. O miserável, ele é nu. Ele não tem nada. Não come nada. Não bebe nada. Ele está em estado de miséria. É dali para a morte. Então o que é a misericórdia de Deus?
é a compaixão por um ser que não é e não tem nada. Escute o que diz Miqueias 7:18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Sabe por que nós somos vistos por Deus, em nossa natureza humana, como miseráveis? Porque a natureza humana, o homem no mundo, o mundanismo, tira tudo do homem. O homem sem Deus, ele é como alguém que não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, não tem onde morar. É um nada, só está esperando a morte. Na verdade, é um morto-vivo caminhando sobre a terra, esperando descer à sepultura. E em que sentido a ira de Deus se manifesta sobre esse homem? Quando esse homem persistentemente, apesar do seu estado de miséria, nega o favor de Deus, nega a graça de Deus, um Deus soberano, criador, onipotente, onipresente, onisciente, nega a graça de Deus em Cristo Jesus. Seria como se você encontrasse alguém na rua nu, com fome, com sede, sem ter onde morar, sem ter o que vestir, você fosse um rei milionário, e você falasse assim: quer vir morar comigo no palácio? Essa pessoa nua, faminta, suja, morta viva, toda podre, e dissesse: não quero não, eu prefiro isso aqui. Deus se ira com isso. Mas a Bíblia diz que ainda assim, em todo tempo ele é o quê? Porque ele é imutável. Então em todo tempo ele é o quê? Misericordioso. No dia seguinte ele faz novamente esse convite. Ele é sempre misericordioso. A ira dele com esse homem que rejeita e com aquele que, aqui tratando de cristãos, com o cristão que muitas vezes recua. A Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer no seu santo que recua. A ira dele se acende por um instante e logo se apaga. Por quê? A misericórdia abafa. A misericórdia de Deus apaga a ira dele. Por quê? Porque ele não tem prazer na ira, mas tem prazer na benignidade. Eu quero fazer aqui uma diferenciação entre o homem bom e o homem benigno. O que é um homem bom? Vou te dar um exemplo. Imagine um criminoso. Um homem criminoso, um homem que comete crimes, mas que tem posses financeiras. Esse homem pode fazer bondade para outras pessoas. Mesmo sendo um homem mau, um homem perverso, um homem criminoso, um homem violento, ele pode, por ter condição financeira, fazer uma bondade, fazer o bem para alguém. Uma cesta básica, uma ajuda médica, uma casa. Ele fez o bem, ele fez algo de bom. Mas ele não é benigno, porque o seu caráter é mau. Ele é violento, ele é homicida, ele é pecador. Não há benignidade nele. Aquele ato de bondade não o torna um homem benigno. Logo, também não faz dele um homem bom. Ele apenas, aparentemente, fez alguma coisa de boa para outra pessoa. Mas nosso Deus, além de fazer coisas boas, além de ser generoso, além de ser bondoso, ele é benigno. O caráter dele é benigno. Ele tem prazer na benignidade. E esse é um atributo comunicável. É um atributo moral. Ele comunica isso conosco. Ele quer e nos dá a graça de sermos benignos. Por que é que nós, pastores, nós que ensinamos, por que é que os líderes de departamento ensinam? Olha, Deus ama o que dá com alegria. Porque alguém pode dar, alguém pode contribuir com uma pessoa, com uma família, ou até mesmo contribuir na casa de Deus para a obra de Deus, e fazer ali apenas um ato de bondade. Mas ela não está sendo benigna, porque não existe alegria, não existe dentro dela um caráter benigno em fazer aquela obra boa. Por acaso Satanás também não é assim? Não usa ele deste atributo para enganar os homens? Por que é que está escrito no livro de Salmos para que você não olhe o ímpio, não inveje o ímpio, quando ele prospera nesta terra, quando ele prospera neste mundo, quando ele engorda, quando ele enriquece, quando ele é bem visto? O salmista diz que, no final de tudo isso, quando ele entrou no templo de Deus,
ele entendeu que os caminhos daquele homem eram escorregadios e de morte. Satanás é assim. Parece fazer coisas boas, dá coisas boas às pessoas, mas o seu caráter é maligno. Logo, a consequência final daquilo que parecia ser para o bem será para a morte. Então, o caráter de Deus, o atributo de Deus moral e comunicável é misericórdia. E a misericórdia está ligada à benignidade. Seja misericordioso, e você alcançará misericórdia. Misericórdia, compaixão pela miséria do outro. Muitas vezes, como Deus, nós nos iramos em ver a maneira ímpia como os homens se comportam, nos iramos. Eu era e ainda sou bastante assim, o pastor Alex tem me corrigido bastante nisso. Ele fala muito sobre a maneira iracunda em que eu me refiro aos homens que ainda pecam contra Deus, como se eu também não fosse pecador, mas às vezes nós somos tomados por uma ira por aquele que rejeita nosso Deus, porque nós amamos tanto nosso Deus e nos dói ver alguém ofender o nosso Deus, o nosso Pai. Mas se ele tem a sua ira abafada pela misericórdia, não posso eu também ter a minha ira, ter a minha raiva coberta pela misericórdia e exercer misericórdia, ser benigno? Não é esse, por acaso, um atributo comunicável, um atributo moral do caráter de Deus? E eu não tenho que ter em minha vida a mente de Cristo, Cristo não tem que viver em mim, então eu tenho que ser também misericordioso como Ele é. Meus irmãos, e assim, já são 10h30, assim nós encerramos o estudo bíblico de hoje. 1 minuto de revisão, tá? E se você quiser fazer uma pergunta aí, pode fazer. Atributos de Deus. Primeira parte, atributos naturais ou incomunicáveis. Entendeu bem? Só Deus tem. É dele, é por isso que ele é Deus. Ele é criador, onipotente, onipresente, onisciente, eterno, infinito, soberano e imutável. Se alguém perguntar assim, por que Deus é Deus? É por causa dessas coisas. Só ele é isso. Não é que só ele faz isso, não. Só ele é isso. E como é que você se relaciona com esse Deus? Através dos atributos morais e comunicáveis dele. Deus é justo, ele é reto, ele não erra. Deus é santo, ele é separado. E Deus é misericordioso. Nós vamos disponibilizar este rascunho aqui. Meus irmãos, tudo aqui é falado de cabeça. Eu só uso mesmo a referência bíblica. Tudo aqui será compartilhado com os irmãos nos grupos, ok? Para que os irmãos tenham esse material. E que Deus abençoe a sua vida com este estudo. Eu peço aos irmãos que desde hoje vão se comunicando, vão se preparando, para que domingo que vem nós possamos estar estudando sobre a Trindade. Pastor Alex, pede para participar aí, por favor. Agora, se o senhor puder. Vamos estar estudando sobre a Trindade. Eu quis fazer esse estudo hoje porque creio que este estudo sobre os atributos de Deus te farão compreender como esses atributos se manifestam, como são operados pelas três pessoas de um Deus único. Deus é Deus, mas ele se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é um assunto ainda complicado, de difícil entendimento para muitas pessoas. E nós vamos tentar trazer de maneira bem simples, de fácil entendimento, domingo que vem, às 9 da manhã, a Trindade. E você vai crescer, você vai subir um tópico a mais aí na sua escala de conhecimento sobre este Deus. Porque hoje, tendo entendido os atributos, vai ficar mais fácil para a semana que vem você entender como eles se manifestam, como são aplicados, como são vividos, como são concedidos através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pastor Alex já está aqui comigo no Instagram. Eu agradeço ao pastor Alex por mais essa confiança, essa oportunidade de ter ministrado essa aula, tá bom? E agradeço a todos os irmãos. Deus abençoe vocês. Pastor Alex vai dar uma palavra aqui para nós podermos encerrar. Pastor, está com o senhor. Pastor Mauro, glória a Deus, que aula maravilhosa. É isso que precisamos conhecer Deus, né? O profeta Oséias fala que devemos correr e prosseguir em conhecer a Deus. E Oséias está falando isso. Que, como você falou, eu estava conversando, estava assistindo a aula.
Bota a E a caneta minha aqui. sogra me chamou aqui. A minha sogra me chamou aqui no meu portão. Eu até vou atender minha sogra, né? Aí eu fui lá rapidinho aí eu passei ali, tava dando uma programação de TV sobre a oração ecumênica. Agora de manhã. É o sincretismo religioso. Eu esqueci o nome do canal, mas que falava justamente a respeito disso. Aí na hora da oração falou assim, vamos orar pelos espíritos, pelas almas, pelos orixás, né, pelos anjos. Tudo misturado. Ou seja, o atributo de Deus precisa ser conhecido para que essas coisas sejam desfeitas. Tentar explicar qualquer doutrina errada, tentar esclarecer isso para alguém sem que os atributos sejam conhecidos, seria o mesmo que dar sob ponta de faca. Então a aula de hoje foi muito proveitosa. E uma coisa importante é as pessoas assistirem a próxima aula. Isso. Se a aula de hoje já trouxe entendimento e compreensão, é comum em alguns pontos alguma pessoa ter alguma dúvida. É normal, né? Então a próxima aula vem justamente para isso, para fazer ela ir para outro degrau, outro degrau, outro degrau. Né? Então a aula que semana que vem, que será na Trindade, não é isso? Isso, pastor. Vai ajudar muito. Então foi uma aula maravilhosa. Estava aqui sentado aqui só me alimentando. Quem tiver dúvidas aí, você pede para sinalizar, para que a gente anote. Às vezes a dúvida da pessoa, às vezes é uma dúvida até nossa, ou minha ou sua. Pode ser a dúvida de uma terceira pessoa que não tem coragem de perguntar, ou abre o nosso entendimento para que a gente venha melhorar ainda cada dia mais no ciclo. Eu achei que o ponto que traria assim uma certa discordância poderia ser a questão da onipresença, da maneira como eu apliquei a palavra aqui, porque eu sei que na mente das pessoas é assim, um Deus que parece um super-herói, que ele vai se materializando em vários lugares conforme você vai andando pela terra. Né? Tem gente que tem essa imaginação. E um Deus que está em todos os lugares e em todas as coisas. Mas com o acréscimo da Trindade, nós vamos entender essa onipresença de Deus. Como ele se faz ser onipresente. Né? Vai ser complementado. Ou seja, Deus é onipresente, mas não como muitos pensam. Isso aí. As pessoas criam o seu Deus. Não, como você aplicou muito bem assim. Vou no banheiro. Aí Deus está lá no banheiro, vai pegar o papel higiênico para você, para te dar a tampura que não é bem assim. Por que isso é importantíssimo? O senhor falou do ecumenismo, da idolatria, do sincretismo religioso. Tem base nisso. Não, Deus está em todo lugar, Deus está em todas as coisas. Tem uma música do Gilberto Gil que diz que Deus está no pau, na rocha, na madeira. Tá entendendo? E aí surge a idolatria. Aí os demônios se aproveitam disso para levar as pessoas a adorar um Deus no lugar onde ele não está. Sim. Em Atos 17, Paulo vai usar alguns atributos de Deus. Né? Você falou que ele é o criador de todas as coisas. Né? Paulo vai falar assim, e ele, de um, criou todos. E não está longe, por ele vivemos, respiramos, nos movemos, existimos. E ele não está longe de nenhum de nós, realmente. É claro que Deus não está longe de nós, mas Deus também não é o nosso cão de guarda. Cão de guarda que eu falo assim, você aplicou muito bem quando falou sobre o seguinte, vou tomar café. Aí é como se Deus ficasse sentando nas cadeiras que você se senta. Não. Né? Isso aí. Pastor, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe os irmãos. Pessoal, esse aqui é meu filho Miguel. Vou crescer, né? Por que eu pedi para ele aparecer aqui? Para que você também, meu irmão, minha irmã, incentive o seu filho. Agora vai ter escola bíblica de crianças, não vai? Agora. Então nós vamos encerrar aqui. E essa molecada tem que entrar agora na escola bíblica Kids, de criança. Tá bom? EBD Kids. Isso. A igreja, Comunidade Cristã Luz da Aurora, tem se preocupado nesses dias em trazer ensinamento e palavra para todos vocês. Então, aproveite isso, é um Deus que tem operado em nós um dom maravilhoso da palavra, do ensino, da misericórdia, e em você também, para o crescimento de todos os santos. E seus filhos são santos, tá? Bota o seu filho aí para largar esse celular, largar esse videogame por um instante e aprender da palavra de Deus, tá bom? Pastor, quer falar sobre o horário do culto da noite? Não, 19 horas normal. Isso, mas confirma aí pro povo.
Não esquecer. À noite estaremos às 19 horas na live. O Ministério do Louvor vai vir aqui para casa hoje. Vai ter toda uma preparação aqui. Quando for umas 15 para as 7, já estaremos entrando, pessoal, que puder. Uma coisa, pastor, que eu tenho pedido muito, o senhor pediu também, é que as pessoas convidem seus parentes que não são cristãos ainda, amigos que não são cristãos. Quem sabe, um convite seu pode mudar a vida inteira de uma pessoa e você ser um canal de salvação para a vida dela, né? Então, trabalho em conjunto. Um convida, o outro prega, e assim a obra é feita em conjunto, né? Isso. Importante. Tá bom. Vamos encerrar então, pastor? Tá bom? Pode encerrar, pastor. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe, Miguel. Valeu, pastor. Tchau, Pai do Senhor. Estamos encerrando, hein?